Olá, meu nome é Denise Simões, eu sou médica veterinária que atuo na área de endocrinologia, trabalho na clínica Alquervet e sejam bem-vindos ao canal Premier Pet. O tema de hoje será sobre diabetes mellitus em pequenos animais. O diabetes mellitus é uma condição que é caracterizada pela hiperglicemia, ou seja, ao aumento da glicemia ou glicose no sangue, e ela é desencadeada pela produção, pela insuficiência de produção de insulina ou pela não atuação dessa insulina nos seus efeitos metabólicos. Com relação à parte do diabetes, a gente pode caracterizar, existe uma diferenciação do diabetes com relação ao diabetes canino e também com relação ao diabetes felino. O diabetes felino, ele é muito semelhante ao diabetes do homem, que é classificado como diabetes mellitus tipo 2, que é uma condição onde há uma resistência insulínica. Já no cão, os pacientes caninos, eles são pacientes que são dependentes de insulina, ou seja, são pacientes cujo tratamento é sempre a insulinoterapia, a aplicação de insulina diária. Com relação à parte de sintomatologia, como é que eu vou identificar que o seu animal tem o diabetes mellitus? As manifestações clínicas da doença, elas são bem características. O paciente começa a ingerir uma grande quantidade de água, ao aumentar o volume de urina produzido. Então, às vezes, o animal que sempre urinava em ambientes pré-estabelecidos, no tapetinho, ele acaba urinando dentro do apartamento, urinando em locais que não está habitualmente ele fazia. O gatinho, na caixa de higiene, o proprietário tem que acabar trocando muitas vezes essa areia higiênica, de tamanho volume de urina que fica nessa bandejinha. Outra manifestação clínica importante é o aumento do apetite, que a gente chama de polifagia. Uma outra característica importante é que, apesar de o animal estar aumentando a quantidade de ingestão de alimentos, ele começa a ter perda de peso, então ocorre um emagrecimento desse animal. Muitas vezes o tutor não tem a percepção de que o animal está apresentando algum tipo de doença. Por quê? Porque às vezes os animais que vivem fora do ambiente interno da casa, ou que vivem num quintal, ou animais que são de empresas, eles não conseguem estabelecer essa alteração tão evidente, né? Já os animais que vivem indoor, dentro de apartamentos, próximo aos tutores, acaba sendo observado com mais facilidade. E muitos animais, às vezes que eu atendo, eles vêm procurar, identificar alguma alteração quando o animal tem a perda de visão, que desenvolve então a chamada catarata diabética, que é uma manifestação da doença já de evolução mais tardia, ou seja, ele já teve sintomas anteriores, mas a observação do tutor perante a perda de visão é que foi o motivo pelo qual ele foi procurar o médico veterinário. O médico veterinário, então, mediante as alterações, os sintomas, ele vai, então, fazer o diagnóstico, que o diagnóstico para o diabetes é relativamente tranquilo de ser feito. Ele é caracterizado, além das alterações clínicas que o paciente apresenta, também pela mensuração da glicemia, e que ela vai estar elevada, e posteriormente, após a identificação, o diagnóstico da doença, vai iniciar a terapia. A terapia do paciente diabético, ela se baseia na insulinoterapia, então são insulinas que o animal é aplicado 2 vezes por dia, normalmente. O manejo dietético, que compreende o alimento coadjuvante, que é a nutrição clínica. Como exemplo para cães, a gente tem a Premier Nutrição Clínica Diabetes. Então, a importância desses alimentos é justamente que eles apresentam na sua composição carboidratos de absorção lenta, o que vai determinar uma redução ou uma diminuição na absorção da glicose após a ingestão desses alimentos. Além de um manejo de rotina alimentar, de exercícios, se baseia em tudo isso para a complementação e o tratamento adequado do paciente diabético. Como a gente monitora o paciente diabético? Através das mensurações de glicemias em horários diferenciados. Podemos se utilizar de curvas glicêmicas, que são várias medidas de glicemia ao longo de um dia.
através de exames laboratoriais, com exames específicos que vão monitorar esse paciente por um determinado período. E o principal para a monitoração do paciente diabético é a resolução dos sintomas, diminuição da ingestão de água, redução da produção de volume de urina e a recuperação do peso, né? Então o animal mantém o peso que ele seria para o peso específico da raça ou do porte do animal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal Premier Pet, compartilhem com outros tutores, qualquer dúvida deixem nos comentários e até mais. Tchau!